tarde, pessoal, né? Esse encontro de hoje é para a gente conversar um pouco sobre como planejar e executar estudos de revisão de literatura, né? Uma das atividades mais interessantes que a gente tem na ciência é a possibilidade de, em alguns momentos, a gente parar e verificar o que já foi feito, né? Então, dos tempos para cá, os estudos de revisão eles têm se tornado uma área à parte dentro da produção científica e, ao mesmo tempo, uma área de grande interesse, porque, além de você ter uma possibilidade de conhecer uma área muito mais facilmente, você também tem a possibilidade de outras coisas que eu vou citar daqui a pouco, mas os estudos de revisão têm se tornado cada vez mais sofisticados, né? Então, quando você pegar na época da minha graduação, o estudo de revisão, ele era feito de forma bem narrativa, mas contando o que tinha, né? Hoje a gente tem estudos bem mais sofisticados nesse campo, né? E isso é muito interessante, por um lado, por questões de acesso também. Antigamente, fazer um estudo de revisão era, desculpe um termo, infernal, porque a gente tinha que fazer todo manual. Acho que ninguém aqui tem idade para isso, mas houve uma época que não existia internet e os estudos de revisão eram feitos nas bibliotecas. A gente ia para as bibliotecas das universidades e se a biblioteca tivesse um acordo com outra biblioteca e a outra biblioteca tivesse a revista que a gente precisasse, a gente usava uma coisa chamada comute. A gente encomendava uma fotocópia. A fotocópia, para quem não lembra, é o Xerox, tá? Então, houve um tempo em que não existia internet, que todos os artigos eram em papel, né, e que a gente anotava, né? Para quem não sabe o termo fichamento, ele vem de um sistema que a gente usava de fichas de papel, que a gente escrevia o resumo de cada um dos artigos que a gente lia, colocava num arquivozinho e depois ia olhando, né? Então, essa tecnologia que veio com os egípcios, né, a gente já deixou para trás. Então, a revisão de literatura hoje ela está num outro nível, tal nível que, por exemplo, coisas que a gente tinha antigamente, né, como desculpa, não pesquisei em tal língua porque eu não tenho acesso. Hoje são coisas que já são bem difíceis da gente tentar argumentar que não teve acesso a um texto por conta de questões de linguagem, né, de língua que o artigo foi escrito. A gente ainda tem dificuldade de acesso em termos financeiros, principalmente a gente no Brasil, mas isso a gente vai discutir depois, tá? Então, inicialmente, né, para que a gente faz um estudo de revisão? A gente tem vários motivos, um dos motivos mais antigos e mais tradicionais é para fazer a história de uma área, né? Então, é para conhecer o que já foi feito naquela área. Hoje, né, praticamente, a gente tem uma ideia que eu não necessito de ficar voltando muito os primeiros estudos de uma determinada área, quando aquela área já tem um desenvolvimento muito acelerado, já está num outro patamar. Então, eu vou ler aqueles textos clássicos, mais no intuito de compreensão da evolução do conceito, mas não necessariamente para historiar, né? Então, a, alguns de vocês podem ter se deparado em algum momento com situações do tipo, escrever um artigo ou um trabalho monográfico e alguém pediu para que você fizesse a história daquela área, né, dentro desses estudos. Isso hoje a gente tem deixado mais para esses estudos de revisão com foco histórico. Um estudo de revisão com foco mais histórico, ele busca a evolução do conceito, por exemplo, né? Uma das outras possibilidades dos estudos de revisão é mapear um campo. O que é mapear um campo? O que tem sido estudado nessa área? Então, por exemplo, ansiedade, né? Ah, vocês devem ter visto aí durante a pandemia, a gente teve muitos estudos sobre ansiedade do estudante universitário, né? Então, quando eu faço um estudo de revisão, eu vou procurar o que já foi feito sobre ansiedade, em um contexto específico, por exemplo.
no contexto de estudantes universitários, né? Ou eu faço estudantes universitários da área de saúde, então eu posso utilizar a revisão também para verificar o que foi feito em relação àquele público muito específico. Por exemplo, tem uma aluna agora de monografia que o trabalho dela é em relação a autismo. Quando ela faz o processo de busca da literatura, ela encontra muita literatura sobre autismo. Porém, quase 99% do que ela encontra se refere ao autismo em crianças ou adolescentes. Só que o foco dela é em adultos. Então, uma revisão nesse campo serviria para ver, por exemplo, o que já foi pesquisado, o que tem de produção no campo desculpa, no campo do autismo, dos estudos sobre autismo em adultos. Então, a gente mapeia para identificar o que falta fazer. Identificar lacunas, né? Também para identificar aquilo que falta ser estudado. E aí é uma coisa importantíssima, a minha tese de doutorado, ela saiu de uma revisão de literatura que eu li. E nessa revisão eles apontaram uma lacuna, e eu trabalhei exatamente essa lacuna, né? O que falta ser estudado? Então, aquela parte final de todo o artigo que hoje tem, né, que são, são as partes, né? Qual o principal resultado, quais as limitações desse estudo, quais os próximos estudos. Quando a gente pega um estudo de revisão, esses três tópicos servem de base para que a gente faça os nossos projetos hoje em dia. Então, eu vejo o que falta. Então, eu quero estudar liderança no contexto organizacional, né, Ana Luísa? Então, tem muita coisa sobre liderança. Eu posso fazer um estudo de revisão, né, a gente pode fazer um estudo de revisão, para verificar o que está sendo estudado. Tanto em termos, qual teoria que é mais utilizada, qual teoria não é mais utilizada, será que ainda tem gente utilizando pirâmide de Maslow? Quais áreas que estudam mais liderança? Será que é na psicologia? Será que hoje é na enfermagem? Será que é na administração? Então, eu posso identificar quais áreas e eu posso identificar quais lacunas também, do tipo, qual área que falta ser estudado, né? Qual contexto de trabalho falta ser estudado? Qual contexto social, econômico, o ramo da economia das empresas, foco não foi estudado? Por exemplo, grande parte das revisões de literatura que a gente pega de psicologia organizacional vai colocar alguns públicos muito estudados. Então, por exemplo, profissionais de saúde, de educação. São muito estudados na literatura. Por que esses dois públicos são muito estudados? Porque normalmente são os públicos de onde os pesquisadores vêm. Então, eu vou fazer uma pesquisa sobre condições de trabalho na enfermagem, burnout na enfermagem, ou burnout, dependendo da sua escola. Eu vou pesquisar, geralmente, quando você vai observar de onde vem o pesquisador, é um enfermeiro, uma enfermeira que fez mestrado, doutorado, e aproveita e pesquisa para o próprio público, né? Então, a gente vai ter muito estudo com estudante universitário, muito estudo com professores, profissionais de saúde, porque fazem parte desse público de mais fácil acesso, né? Mas a gente pode ter estudos que você vai identificar, poxa, ninguém fez nada com coveiro. Ninguém estudou liderança, por exemplo, no trabalho informal, será? Então, você vai encontrar ramo da atividade que não foram pesquisadas, áreas que estão em branco e precisam ser estudadas. Essas lacunas também são lacunas de teoria, né? Do tipo... Então, eu lembro um tempo atrás de uma discussão, eu estava num grupo que estava discutindo prioritariamente psicodinâmica do trabalho, né? Que é a teoria do Christophe Dejus. Então, nessa discussão, já tem alguns anos, alguém levantou a seguinte questão: e o trabalho que não é considerado trabalho, que seria o trabalho não formal, né? Porque a teoria do Dejus, ela começa com o trabalho formal, né? Telefonistas e tal. Então,
alguém levantou isso. O que se faz? Uma revisão de literatura. E aí, a partir dessa revisão, você encontra assim, olha, sempre se estudou o trabalho formal. Então, o trabalho não formal, como que ele pode ser estudado? Então, essas lacunas, elas também servem para a gente identificar pontos de avanço. Quero fazer um projeto de mestrado, doutorado, projeto de TCC. O que você tem que ler? Estude e revisão. Porque sempre vai ter uma boa alma que fez um estudo de revisão bem feito, pode falar assim, olha, falta estudar isso. Ou, todos os estudos que a gente tem sobre eco-ansiedade são no hemisfério norte. E a gente não sabe nada sobre o hemisfério sul. Ou tudo que a gente tem é sobre pessoas brancas. Não tem nada sobre pessoas pretas nesse contexto. Então, esses estudos de revisão, eles vão apontar para a gente caminhos que a gente pode seguir para a gente não ficar, desculpe o termo, chovendo no molhado, fazendo pesquisas que já foram feitas ou que não avançam muito naquilo, né? Então, esses estudos de revisão nos ajudam a também olhar para frente, né? Então, isso é bem interessante. Também serve para sintetizar informações e evidências, né? Então, eu vou fazer uma pesquisa sobre, sei lá, comportamento de consumo de substâncias, né? Eu pego um estudo de revisão, eu espero que esse estudo me diga o que se sabe hoje sobre isso. Por exemplo, revisões sobre mecanismos neurais na adição ao tabaco, por exemplo, né? Então, eu já vou ter algumas informações mais atualizadas a partir do estudo de revisão. Lembrando, né? Um artigo é publicado, ele demora um tempo, né? Até 3 anos, 4 anos, dependendo da revista que você vai mandar, tal. Mas, mesmo um artigo, por exemplo, o artigo que sai publicado em 2023, ele foi produzido ali 2020, 2021, a pesquisa gerou o artigo em si que foi submetido, saiu em 2023. Beleza. Esse conhecimento desse artigo, ele só vai chegar no livro-texto daqui 10 anos no mínimo. Então, os livros-textos, geralmente, eles estão atrasados em relação ao mais atual da literatura científica. Então, os estudos de revisão, eles servem para nos ajudar a entender também o quanto que aquele campo que se desenvolveu ou está ou não atrasado, né? Então, isso ajuda bastante. E sintetizar evidências. O pessoal todo aí que é da área de saúde, pessoal da área de administração, políticas públicas, hoje a gente sabe que existe um movimento de práticas baseadas em evidências. Então, eu preciso fazer uma intervenção, eu tenho poucos recursos. Eu vou alocar meu recurso com qual tipo de intervenção? Com qual tipo de estratégia terapêutica ou de estratégia de marketing, por exemplo, em comunicação e saúde? O que eu vou utilizar? Eu vou nos estudos de revisão que sintetizaram as evidências para dizer, olha, para esse público isso é mais eficaz do que isso, né? Para vocês terem ideia, o governo federal lançou essa semana o primeiro grupo de políticas públicas baseadas em evidências, né? O que funciona? O que não funciona? Pegar uma discussão que a gente tem, né? A discussão acalorada do dia a dia é uma discussão que é baseada na experiência individual, né? Naquelas informações que a gente vai coletando do dia a dia e na nosso próprio pensar, né? Pegar um assunto espinhoso. Por exemplo, a eficácia do Bolsa Família enquanto política de distribuição de renda e mudança de status social, tá? Se a gente pegar a discussão de rede social, é uma discussão baseada em que eu acho que é bom, eu acho que é ruim, eu acho que não pode fazer desse jeito, tem que fazer daquele jeito, tem que acabar com isso, tem que ampliar. A discussão ela fica muito polarizada em termos de considerações ideológicas, políticas, até religiosas, tal.
que é salutar, essa discussão tem que acontecer também, mas a decisão final, quando a gente pega os estudos que acompanharam as pessoas, ou a síntese de vários estudos, a gente consegue ver, opa, existe evidência que esse tipo de política promove mudança? Sim ou não? Então, alguém fez um estudo no Rio de Janeiro, alguém fez um estudo no Maranhão, alguém fez um estudo no Rio Grande do Sul, vários estudos pequenos, a gente vai fazer uma revisão, vai juntar todos eles e vai ver. Existe uma sistemática de efeito dessa intervenção, então, a gente consegue ter um olhar melhor sobre o efeito de determinada intervenção, determinado tratamento, a partir dessa síntese de evidências, né? Que aí a gente vai estar falando especificamente de um tipo de revisão de literatura, que são as meta-análises, eu vou falar delas depois, né? Mas, para vocês terem ideia, tem revistas, né? Por exemplo, essas que eu coloquei aqui no slide, depois eu vou colocar o slide disponível, o link no canal do YouTube, para quem quiser pegar, né? A gente tem revistas específicas sobre isso, né? Onde pesquisadores de renome são chamados para trabalhar aqui, né? Jorge, eu mando sim, tá? A informação desse grupo, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o Annual Review of Psychology, Annual Review of Biomedical Data Science, o de Public Health, tem o de Nursing, tem de várias áreas. O que são essas revistas? São revistas que chamam os principais especialistas de cada área e falam assim, faz uma revisão de tudo que a gente pode saber desses últimos anos aí sobre tal coisa. Então, por exemplo, no Annual Review of Psychology, tem estudos do tipo assim, o que se sabe hoje sobre motivação no trabalho? Aí a pessoa foi lá e pegou 200 anos de pesquisa e sintetizou. É lógico, né, são revisões muito mais robustas, né, feitas em equipe. Outra coisa, estudo de revisão sozinho é praticamente um sofrimento infindável, tá? Eles precisam que você tenha mais pessoas, tá? Para trabalhar, nem que seja um orientador, mais alguém da equipe, isso vai ficar mais claro depois, porque uma das exigências de um estudo de revisão hoje é que eu tenha uma equipe por trás, né? Depois eu vou explicar o porquê disso. Também serve para propor modelos, né? Então, eu posso fazer uma revisão e, a partir dessa revisão, extrapolar aqueles resultados que eu encontrei nas pesquisas que eu fiz na revisão, para dizer para onde que a gente vai. Então, por exemplo, eu fiz um estudo sobre... Meu tópico foi comportamento seguro no ambiente de trabalho. E eu revisei tudo que foi publicado. Eu vejo. Olha, tem estudos que falam do clima organizacional, tem estudos que falam do comportamento individual, tem estudos que falam de tal coisa. Eu vou e junto todos e crio um modelo para explicar aquele comportamento seguro no trabalho. Tá? Eu posso fazer esse tipo de coisa. Travou? Voltei? Deu uma parada aqui. Beleza. Isso acontece às vezes. Então, se vocês observarem, deixa eu voltar um pouquinho. Para cada um desses motivos de se fazer uma revisão, vocês podem perceber que vai ficando um pouco mais complicado o tipo de revisão, né? Para fazer uma história de uma área, não que seja fácil. O grau de complexidade que eu vou adotar eu vou estar muito focado numa questão teórica, social, ali, do desenvolvimento daquela ciência e tal. Para mapear um campo, eu vou estar com um tipo de posição. Para sintetizar informações e evidências e propor modelos, eu já vou estar num outro nível, que é não só dizer o que já existe, mas
propor algo novo a partir disso. Já é um outro nível da complexidade, né? E, como eu disse, subsidiar decisões. Imagina o SUS. Eu tenho que dizer qual terapêutica que eu vou colocar disponível nas UBSs. Eu posso me basear, eu espero que se baseie nos estudos de revisão para dizer qual é melhor, qual não é. E aí a gente tem os tipos de revisão, né? A gente vai ter revisões narrativas, que são, eu vou explicar uma por uma, né? Revisões sistemáticas, revisões integrativas, meta-análise, o meu sonho de consumo, que é fazer um evidence gap maps, um mapa de lacuna de evidência, e os estudos bibliométricos, tá? Cada uma delas tem formas de funcionar e objetivos específicos. Já digo, a revisão sistemática é o mínimo que a gente espera hoje. Eu posso fazer uma narrativa? Posso, mas a forma que vai estar por trás, eu tenho que inicialmente começar como se fosse uma sistemática. E eu vou explicar por quê, né? Por que disso? Uma revisão narrativa, ela apresenta o desenvolvimento teórico, conceitual ou contextual de uma área. Então, por exemplo, eu vou começar a fazer uma revisão narrativa da psicologia ambiental no Brasil. E eu vou contar os primeiros estudos, como que eram, como que eles evoluíram, até chegar hoje. Né? Eu coloquei ali aquele gifzinho, se alguém reconhecer, já entregou a idade, né? Que é o bom e velho senta que lá vem história. Uma revisão narrativa, ela tem essa pegada de apresentar uma cronicidade, né? Uma narração do desenvolvimento de uma área, né? Ela ela pode pegar tanto artigos, quanto livros, quanto anais de eventos, qualquer coisa, né? Então, você pode fazer a partir de qualquer tipo de material sobre aquele tema. Então, eu posso fazer uma revisão narrativa da evolução do conceito de família nos livros didáticos adotados no Brasil desde, sei lá, os jesuítas. Posso, sem problema nenhum, tá? Eles expõem, né, uma interpretação e avaliação crítica do autor sobre o tema. O autor interpreta essa evolução e fala sobre ela, tá bom? Não tem pretensão de replicabilidade. Então, por exemplo, se alguém da Universidade de Guelph, em Toronto, no Canadá, quiser fazer uma revisão narrativa, ele pode achar um resultado totalmente diferente do meu, pode, porque quando eu estiver fazendo uma revisão narrativa, eu não vou colocar todos os passos que eu usei para achar as informações, né? Então, acaba que é tá, a revisão narrativa ela tem essa pegada de revisão, mas ela tem um estilo de escrita muito ensaístico. Então, muito da opinião e da expertise de quem está escrevendo. Ou seja, quanto mais a pessoa domina aquele assunto, melhor a revisão narrativa que ela faz. Né? E ela é importante, principalmente para atualização dos processos educacionais. São textos muito bons, muito úteis, por exemplo, para apresentar assuntos, apresentar a evolução daquele conceito. Hoje, as revisões narrativas, elas estão, enquanto um trabalho que é publicado na forma de um artigo, tem reduzido a possibilidade dessa ação. Normalmente, as revisões narrativas têm ficado mais próximas de capítulos de livros do que realmente de artigos, né? Ah, por alguns motivos. Elas são mais sensíveis a vieses, né? Então, o quanto que você conhece daquele tema, o quanto que você domina aquele tema, ou quanto que você tem de acesso àquilo, faz com que você tenha a possibilidade de enviesar a sua revisão.
como você não tem um critério anterior de busca, você não delimita tudo isso, fica um pouco mais difícil, né, para trabalhar. Você tem, né, ela é utilizada muito como fundamentação teórica, né, de trabalhos mais amplos, e uma quantidade cada vez maior de revistas que não aceitam mais revisão narrativa para ser publicado. Né? Isso também empurra a gente para outros tipos de, de estudos. Né? Além disso, né, revisões narrativas, elas tendem a ser mais presentes em áreas que têm uma questão teórica mais arraigada. Né? Então, se a gente for ver áreas como psicologia, sociologia, educação, são áreas que a gente vai ter maior frequência de revisões narrativas. Outras áreas, como, por exemplo, áreas mais aplicadas, engenharias, tal, vocês não vão encontrar esse tipo de estudo tão facilmente, tá? Ah, e aí a gente tem que falar um pouco sobre nível de evidência. O que é nível de evidência, né? Que eu falei antes, né? Que a gente vai sintetizar evidências. Não é a música, né, do Chitãozinho de Chororó, mas está quase lá. A gente tem evidências em ciência que elas têm uma hierarquia, né? Evidência de nível 1, a evidência mais robusta que a gente tem. Ela vem das meta-análises, que são feitas com estudos de caso múltiplo, né, estudos clínicos, estudos clínicos controlados e randomizados. Isso já coloca a gente da psicologia em uma situação complicada, tá? Porque a gente não faz tanto estudo randomizado, muito menos controlado, tá? Por quê? A ideia das evidências também, da sistematização, vem mais da área de saúde, tá? Então, por exemplo, eu quero dizer que, sei lá, um cogumelo X tem um efeito bom na redução de sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Eu vou lá, vou fazer um ensaio clínico, randomizado. Luísa, vai ter sim acesso à gravação, tá? Depois eu vou colocar no canal do YouTube. E aí, vocês vão. Vocês têm essa possibilidade de fazer estudo duplo cego, um grupo toma placebo, outro grupo toma o medicamento em si. Então, mas isso é muito difícil de fazer em outras áreas, como, por exemplo, ciências humanas, ciências sociais aplicadas, tá? Então, mas isso não quer dizer que a gente não possa sintetizar a evidência, tá? Só quer dizer que é o mais complicado. Depois, a gente tem as evidências de estudos individuais com delineamento experimental. Então, vamos lá. Imagina que eu quero saber o efeito. Vocês já viram muito estudo falando do efeito do café, por exemplo. Alguns estudos colocando o café como algo bom e outros estudos colocando o café como algo não tão bom. Já viram esse tipo de coisa, né? Beleza. Um estudo individual, fui lá e coloquei 30 estudantes de psicologia tomando café, 30 estudantes de psicologia tomando café descafeinado e 30 estudantes de psicologia tomando, sei lá, água, né? E aí eu vejo o efeito disso na ansiedade deles, beleza? Mas é só um estudo. Eu tenho lá 3 grupos de 10 pessoas. Eu tenho uma conclusão sobre esse estudo. Essa conclusão pode ser válida? Pode, mas ela pode ser enviesada por um erro do estudo? Para eu ter uma evidência maior de que o café ele tem um efeito positivo ou negativo sobre a ansiedade do estudante universitário, eu vou pegar todos os estudos que foram feitos e juntar todos como fosse um só numa meta-análise. O que é a meta-análise? É a análise de outros estudos. Então, pego estudos que já foram feitos e somo todos. E aí, por exemplo, o meu estudo tinha 30 pessoas, o estudo de Oxford tinha 200, o estudo de Pequim tinha 150. No final, a amostra da meta-análise é a amostra de todos, né? E aí eu consigo mostrar se aquele efeito positivo ou negativo que eu encontrei, se ele se mantém em todos os estudos e qual estudo está fora. E pasmem, quando a gente faz isso, a gente encontra coisas muito interessantes.
Por exemplo, tem um estudo legal, que eu posso passar depois os links, que ele fala, por exemplo, do uso da psicoterapia, né, para alguns tipos de intervenção, incluindo psicoterapia, ecoterapia e outras terapias, com crianças com autismo. Alguns estudos mostram resultado positivo, alguns estudos mostram resultado que não tem resultado, e outros estudos mostram resultado negativo. Poxa, mas parece que ninguém sabe o que é. Pela meta-análise a gente é capaz de juntar tudo isso e falar, olha, existe efeito positivo ou negativo. No cômputo geral, o que sobressai? Positivo ou negativo, tá? Depois, vem a evidência um pouco menos robusta, que é a dos estudos quase experimentais, lembrando que quase experimental é aquele que eu não consigo ter um controle para poder fazer uma intervenção. Então, por exemplo, eu quero saber se um tratamento de água específico diminui doenças parasitárias, né? Eu não posso deixar um grupo sem tratamento nenhum para ver o que acontece, né? Então, é quase experimental. Eu tenho um antes ou depois, mas eu tenho um grupo controle, por exemplo. Tem outros desenhos de quase experimento que a gente pode ver depois. Evidência de estudos descritivos, não experimentais ou com abordagem qualitativa, né? Lembrando que o propósito, né, dos estudos descritivos ou com abordagem qualitativa não é mesmo identificar relação de causa e efeito, né, ou relações de predição. São estudos que têm o objetivo mesmo de descrever, né, aquele assunto. A André pergunta, né, tem relevância ou vale a pena fazer uma meta-análise para revisões que têm poucos artigos que entram no estudo? Menos de 10, por exemplo. André, vai depender do tema, né? Provavelmente isso aconteceu porque é um tema novo, né? Então, por exemplo, se você fizer uma pesquisa agora de uso, e também depende do seu critério de definição, né? Então, se a gente fosse colocar assim, estudos que usaram MMDA para transtorno de estresse pós-traumático, você vai achar uma quantidade grande de estudos, mas, vou fazer só um estudo clínico randomizado, já vai cair bastante, né? Mas ainda vai ter mais de 10. Se você colocar uso sei lá, dos cogumelos mágicos, que é algo mais recente, né? Eu estou usando esse termo porque é um termo mais que está na mídia, né? Aí você vai ter bem menos estudos, né? Então, eu já vi meta-análise com 5 estudos, que é o que tinha para hoje, né? Isso já te mostra também que aquela área precisa dar uma arribada, ou é um tema muito novo, né? Ah, tem temas que a gente acha que vai achar coisa pra caramba. Quando você vai ver, pelos critérios de inclusão e exclusão, tem muito pouco, né? Então, assim, se a gente for pensar, vai depender do critério que você vai colocar, quais estudos eu vou analisar e quais não. Se você for analisar só estudo, quanto mais restritivo, vou estudar só estudo clínico, controlado e randomizado, vai aparecer menos estudos. Se você for fazer, por exemplo, estudo, você vai analisar na psicologia, por exemplo, eficácia da terapêutica XYZ, o transtorno de personalidade borderline. Você vai achar muito pouco estudo clínico controlado e randomizado. Então, ou você muda o critério, ou você assume mesmo e fala, olha, achei pouca coisa. Lembrando, né, que a ausência de resultado, né, achar pouca coisa, também indica que aquele tema é digno de ser estudado, tá? Mas vai que você tem lá 6 estudos que, que são super importantes, né? Vai depender também dessas questões. Então, você pode também analisar, uma coisa que eu vou falar mais para frente, a qualidade desses 6 ou 8 estudos. E a partir deles propor coisas diferentes tal. Mas vale a pena, sim, às vezes, aquele tema é muito raro. Se a gente fizer hoje uma meta-análise sobre ecoansiedade e for limitar o Brasil, não vai achar nada, né? Então,
Depende muito da área que você está estudando, tal, do quanto que ela é recente, ou quanto que o seu tema é muito específico, que às vezes tem muito sobre aquilo, mas aquilo que você está estudando é tão específico que ninguém viu ainda, né? E aí as meta-análises vão ser com pouca coisa. Vale a pena, eu só não sei se a gente vai ter resultado suficiente para analisar, isso a gente pode discutir depois, mas tudo bem. A gente tem a evidência proveniente de relato de experiência, ou relato de caso, então, a gente acabou de submeter para uma revista agora, um estudo de caso sobre o uso de psicoterapia breve para nosofobia, que é o medo patológico de contrair doenças. Tem um valor científico? Tem, mas é um estudo de caso com uma paciente. No cômputo geral das evidências, eu preciso de uma soma maior para ver o quanto que isso tem impacto mesmo ou não, ou foi só no nosso estudo. E aí, por último, as evidências baseadas em opiniões de especialistas, que para a gente é um pouco mais difícil de usar, e aí tem estudos específicos para isso, com técnicas específicas. E o que é uma revisão sistemática, né, antes de eu entrar nela? Então, a revisão narrativa. Eu conto como que aconteceu a coisa, como que eu cheguei até aqui hoje, como que evoluiu o conceito. Então, você pode fazer uma revisão narrativa falando, por exemplo, como que o conceito de educação e saúde evoluiu, por exemplo, né? Já a meta-análise, a gente vai se basear principalmente em estudos empíricos, né? Então, eu não vou, numa narrativa, eu posso fazer revisão teórica, né, de teorias. Aqui, o nosso foco na revisão sistemática, na meta-análise, via de regra, é pegar e analisar estudos empíricos. Tá, vocês vão ver no Brasil revisão, artigos com o nome revisão sistemática que está avaliando estudo teórico. Mas brasileiro frita sushi, né? Então não serve de base. A gente pega aquilo sempre com uma ajeitada. E eu não tô brincando, não. A gente pega e faz coisas que ninguém faz no mundo inteiro, assim. Algumas são boas, outras são meio que forçação de barra, tá? Então, o que a gente estuda numa meta-análise, né? É um estudo retrospectivo, com dados secundários, ou seja, pesquisas que já foram feitas, e que vem de estudo clínico randomizado de preferência, pode incluir estudo experimental, quase experimental ou correlacionais. Ele responde uma pergunta de pesquisa, que ela vai ter um formato que a gente chama de pico, ou pico com o O minúsculo. Eu utilizo um método que qualquer pessoa que leia tenha que ser capaz de fazer igual em qualquer outro lugar, tá? Então, eu vou contar que do dia tal ao dia tal, eu pesquisei na base de dados tal, usando tal palavra, que eu procurei em português, japonês, mandarim. Eu usei a base de dados Web of Science, usei onde que eu achei, tá? Então, eu tenho que falar tudo isso. Existem protocolos, né? Por exemplo, o Prisma, da Cochrane, da Campbell. A Campbell, por exemplo, é uma revista e um método de meta-análise ou de revisão sistemática que primeiro a gente manda o projeto para eles publicam o nosso projeto, ou seja, se o projeto for bom, da meta-análise, e aí eles vão e se colocam como, olha, a gente vai publicar quando sair o resultado final. Então, é uma dupla checagem, se o projeto estava ok e se o resultado estava ok com o projeto, tá? É hierarquizada, né? Então eu vou analisar os estudos que eu peguei, então não é porque é um estudo clínico que ele é bom, então eu vou avaliar a qualidade desses estudos, e eu vou, né, a meta-análise ela vai à frente da revisão sistemática, que ela vai fazer a síntese estatística. Então vamos lá. Toda meta-análise é uma revisão sistemática, mas nem toda revisão sistemática é uma meta-análise. Por quê? Porque vai depender dessa questão do estatística. A meta-análise ela vai fazer uma análise estatística, uma síntese estatística dos outros resultados. Tá? Tranquilo até aqui? Então, o passo zero, a fase zero para fazer uma revisão sistemática, uma meta-análise precisa fazer isso?
às vezes a gente não se pergunta isso, e eu sou orientador de pesquisa, orientador de monografia e tal, aí o aluno vem com uma ideia, às vezes, super importante, né, na nossa cabeça, isso acontece comigo também, a gente vem com uma ideia super assim, nossa, revolucionária. Aí a pergunta é, precisa fazer isso? Ou a gente já sabe disso? Por quê? Porque pode ter acontecido de alguém já ter feito essa revisão para você. Você não precisar rever esse tipo de coisa. Isso vai para outros estudos, né? Então, por exemplo, quando eu vou orientar monografia, sempre chega alguém que fala assim, eu quero estudar ansiedade no estudante universitário. Se ele é estudante universitário, ele já é ansioso, tá? Então, assim, pelo contexto. A pergunta é, o que que esse estudo vai trazer além do que a gente já sabe? Né? Uma aluna minha falou assim, eu queria ver como os fatores de personalidade do estudante influenciam ou não frente à ansiedade. Aí a gente já começa a ter alguma coisa, né? Então, a primeira coisa é preciso fazer uma revisão? Ponto. Quanto tempo demora o estudo de revisão? Gente, de 1 a 2 anos para fazer, tá? Não é algo que você senta e faz rapidão, assim, é um pouco mais complicado. Depois, eu vou fazer a elaboração da pergunta de revisão. Eu vou mostrar cada um desses passos. Eu vou desenvolver o protocolo de revisão, porque uma vez esse protocolo estando pronto, eu não vou ficar inventando e mudando esse protocolo depois. Então, por exemplo, a, a Luciana, está aqui, a Luciana Brum, eu sei que ela trabalha, né, numa pegada de psicodinâmica do trabalho, né? Então, ela vai colocar assim, olha, a gente quer avaliar o efeito da, da clínica do trabalho, que é um tipo de intervenção baseada em psicodinâmica do trabalho, né, na redução dos afastamentos ou melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. Ponto. E aí, quando você vai fazer essa revisão, ela vai falar, vou analisar só estudos empíricos quantitativos. Aí, no meio do processo, ela vai lá e vê assim, mas não tem nenhum quant, é tudo quali. Aí, o que que faz? Vou desistir, né? O que que tem que fazer? Voltar e refazer o protocolo. Porque isso tem que estar documentado que não foi encontrado nada daquele tipo que você mudou, tá? A rigor, a gente não passa por comitê de ética para fazer revisão revisão sistemática com meta-análise, mas, por exemplo, porque é um estudo de estudos, não é um estudo direto com seres humanos e tal, nem com animais. Mas, quando a gente vai fazer revisão sistemática, e a gente publica o protocolo antes, né, a gente fica com uma dificuldade das pessoas entenderem, né, que foi feita uma mudança e tal. Eu vou mandar para vocês aqui a Campbell Collaboration, porque junto com a... Vocês verem que essa revista, né, ela publica basicamente protocolos e as revisões prontas, né? Então eu mudei, o que que eu faço, né? Então, por exemplo, a Andrea foi lá e definiu que ia estudar só estudos clínicos randomizados. Foi lá e encontrou só 2, né? Então, para a inclusão de outros estudos, ela vai ter que mudar o protocolo. Se esse protocolo for registrado, não rola, ela vai ter que parar e fazer um outro estudo depois do outro protocolo, tá? Eu vou identificar, então, onde eu vou achar os meus artigos. Também tem isso, se a gente não conhece aquele tema, a gente corre risco de não achar nada, porque a gente está procurando o lugar errado. Eu vou selecionar os trabalhos, eu vou avaliar a qualidade deles, eu vou extrair os dados deles para analisar, eu vou sintetizar e apresentar os resultados. Se for uma meta-análise, a 7, ela tem 2 fases, a síntese e a análise. Mas eu vou falar um por um. Como que a gente formula... como a gente descobre se precisa fazer aquela revisão? Pesquisando se já fizeram aquela revisão, tá? Primeira coisa. Depois, sim, não fizeram. O que que eu vou fazer? Vou criar uma pergunta. Ensaio clínico, estudo experimental e quase experimental, a gente usa o pico. O pico com o O minúsculo, a gente usa nos descritivos, correlacionais e qualitativos. Então, o que que seria esse exemplo, né?
que seria essa pergunta de pesquisa? O pico, ele é população, intervenção, comparador, outcome, que é resultado. O outro, né, para qualitativos, descritivos e correlacionais. População, interesse e contexto, né? Exemplo de cada um deles, para ficar mais claro, né? Acho que eu fui dois. Aqui. A avaliação da eficácia de um programa de cessação de tabagismo composto de ação de terapia cognitivo-comportamental mais vareniciclina comparado apenas com estratégia medicamentosa. P, tabagistas. I, que é intervenção, sessões de terapia de TCC mais medicamento. O C, né, que é, voltando aqui só para... Oh, caramba. O C, que é o comparador, né, que é o que eu estou comparando. Por quê? Né? Porque para ter estudo experimental, quase experimental ou ensaio clínico, eu sempre tenho uma comparação entre algo que é intervenção com outra coisa, né? Então, nesse caso, né, usar só, eu estou comparando, se terapia mais medicamento é melhor do que só medicamento. E qual que é o final que eu estou avaliando? Cessação do tabagismo, se isso funciona. Poderia ser qualquer coisa, desde que eu tenha uma intervenção e eu quero verificar se ela tem algum resultado. Então, assim, o efeito público, né, população, sei lá, população idosos, intervenção, né, hidroginástica, comparado com o quê? Com o público sedentário. Qual que é o outcome? O que eu quero ver? Melhoria da qualidade de vida, certo? Então, é isso, tem que ter uma intervenção, né? Nesse caso, quando a gente vai estudar estudos que não são, eu vou incluir na minha revisão estudos que não são experimentais ou ensaios clínicos, eu vou fazer um pouco diferente. Quais fatores de risco associados ao estresse e ao burnout em professores da educação pública nas séries iniciais? Então, público é professores da rede pública. O I não é mais intervenção, é interesse, fator de risco para estresse e burnout. E o contexto, séries iniciais. Então, por exemplo, quais os fatores associados à violência obstétrica na percepção sei lá, dos profissionais de saúde? Então, qual que é o meu público, né? Profissionais de saúde, meu interesse, quais são os fatores que eles percebem como relacionados à, à violência obstétrica, e o contexto é a área de saúde como um todo, né? Então, essa é a forma de se fazer essa pergunta. Aqui, você vai usar estudos correlacionais, quantitativos e qualitativos também. Aí, como que eu faço revisão sistemática de estudo qualitativo? Você trata da mesma forma que trata um estudo quantitativo. A diferença é que quando você está analisando outros estudos qualitativos, você vai ter mais trabalho para sintetizar os resultados, porque os resultados não vêm de forma numérica, né? A pergunta, quando bem elaborada, já traz em si os descritores principais para a busca. Conhecer o campo de estudo e sua terminologia é fundamental para isso. Como assim? Se eu for pesquisar aquela primeira pergunta, que era com tabagistas, eu tenho que saber que eu tenho que procurar usar o termo na busca tabagista, que eu tenho que usar o termo fumante. Eu não posso usar somente o termo fumante, porque uma gama grande de, de estudos utiliza o termo tabagista. Eu vou trabalhar com idosos. Qual o termo que eu vou usar? Né? Terceira idade, idosos. Então, eu preciso saber o contexto e também para conseguir saber quais palavras eu vou usar para busca e onde eu vou achar essas informações, né? Então, eu vou falar.
o, vou montar meu protocolo de revisão. Então, o que que eu vou revisar, né? E aí eu vou definir, né? Ah, detalhe, cada escolha que a gente tem vai refletir no resultado final. Então, quando o André pergunta assim, quando tem pouco resultado, são essas escolhas que vão influenciar se vai ter pouco ou muito resultado. Ter muito ou ter pouco também não quer dizer que a revisão foi boa ou ruim. Não é isso. É mais o rigor que a gente tem aqui, né? Então, a critério de elegibilidade. O que que eu vou contar para a minha pesquisa? Eu vou analisar tudo que é publicado, de quanto tempo, onde foi publicado. Eu vou analisar tese, dissertação, análise de congresso, eu vou analisar só publicação revista por pares. Detalhe, imagina que você quer estudar alguma coisa que é muito regional, né? Ah, você não vai achar nas bases internacionais. Por quê? A revista internacional não se interessa por tema regional. E aí você não vai achar a coisa ali. Então, que é uma coisa que não vai acontecer, imagina que alguém aqui queira estudar a diferença, né, do ensino público ou privado na competência linguística de crianças. E vai fazer uma revisão de literatura. E vai usar bases internacionais. Você sabe o que vai acontecer? Você não vai achar nada. Por quê? Essa distinção entre escola pública e privada é uma coisa nossa. Você não vai achar essa distinção em outros lugares, da forma que é aqui. Né? Por exemplo, a gente fez uma revisão sobre os estressores do trabalho dos guardas civis metropolitanos. Lindo, só existe guarda civil metropolitano no Brasil. Então, se eu colocar, é um tema tão específico que eu não vou achar em outro lugar. Então, eu preciso ter em mente também onde que eu vou buscar, o que que eu vou incluir, o que que eu vou excluir. Então, por exemplo, e sabendo que toda decisão que vocês tomarem pode ser criticada depois, tá? Então, assim, eu vou analisar a tese de dissertações. Alguém pode criticar falando que não passou por um crivo de pares, como, por exemplo, a publicação. Eu já vou dizer para vocês que toda revisão, ela já tem um viés inicial, tá? Que é, o que a gente analisa? O que foi publicado. O que foi publicado, geralmente, é o que tem resultado bom ou o que tem resultado ruim? Bom, né? Ou seja, as milhões de pesquisas que a gente faz e não dá certo, a gente não publica. E aí tem uma coisa que a gente chama que é o viés de publicação, que é a tendência de aparecerem, achar muito mais estudo que tem resultado no sentido que a gente quer, do que sem resultado. Não porque aquela intervenção ou aquilo que a gente está estudando tem o mesmo efeito, mas é os que acharam aquele efeito foram publicados, né? Essa é uma questão que é importante nas revisões e ela passa no fundo de todas as revisões e nos processos de escrita a gente passa por isso, né? Tanto que quando a gente vai fazer uma meta-análise e o artigo da pessoa não tem todos os dados, a gente escreve para ela pedindo esses dados, né? É uma outra forma de sistematizar tal. A gente vai definir, então, onde que eu vou buscar, o que são os critérios de elegibilidade, né? O que entra e o que não entra. O que entra? Estudo empírico, estudo teórico não, aliás, empírico, quali ou quanti, vai entrar trabalho de conclusão de curso, vai entrar tese, vai entrar dissertação, o que entra e o que não entra, tá? Um comum que vocês vão ver, que tenha sido publicado em revistas revisadas por pares, né? E que sejam artigos empíricos. Essa é a primeira grande distinção que a gente usa. Base de dados, onde que eu vou buscar? Estratégia de busca, né? São os descritores, que são as palavras-chave que eu vou usar. Lembrando, né? Por exemplo, eu fiz uma revisão que é sobre comportamento seguro no trabalho. Eu tive que usar safety behavior e safety behavior com
também. Por quê? Porque na Inglaterra se escreve com U. Eu tinha que saber, porque senão muda. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu vou fazer uma revisão sobre habilidades sociais. É habilidades sociais ou é, habilidades sociais ou habilidades socioemocionais? A gente tem que tomar cuidado com isso. Deixa eu ver aqui a pergunta do Daniel. No caso de pesquisas regionais, poderá ser comparado ao posto de ensino apontando os critérios utilizados? Pode sim, Daniel. Inclusive, uma coisa que você pode fazer em pesquisas regionais é usar estudos que não são estudos publicados em revistas. Por exemplo, relatórios governamentais também, por exemplo. Vai que seu tema é muito, muito, muito específico, né? Então, você consegue utilizar relatórios também, não só esse tipo de informação. O que, que tem que ter, né? Se é regional ou não é regional. Você tem que descrever exatamente o que, que você fez. Onde que você, o que você analisou, o que, que você não considerou, onde que você buscou, como que você buscou e como que você analisou. Isso é o que tem que estar muito bem descrito no estudo de revisão. Isso permite depois você fazer certas defender, né, certos pontos. Um exemplo, eu pesquiso muita coisa que acaba sendo muito regional também, né? Ah, e aí uma coisa que eu faço, ao invés de usar só base de dados grande, eu uso o Google Acadêmico. O Google Acadêmico não é uma base de dados, tá? Ele é uma ferramenta de busca de informação acadêmica. Mas ele tem um estudo que mostra que ele pega 90% a 90 a 99% das coisas que estão nas bases grandes. E as bases grandes não pegam as coisas, por exemplo, publicadas na revista da Federal de Tocantins, por exemplo. Né? Não vai estar no Medline. E aí você pode ter um estudo que entraria na sua revisão, mas que não está lá. Então a gente vai atrás desses, tá? Processo de extração de dados, como que eu analisei, né? As análises, tudo. Então, como que eu faço todo esse processo de detalhamento, né, da minha pesquisa? A fase 3, onde buscar? Isso aqui é um inferno, tá? Por quê? Se você não conhecer a sua área, é capaz de você estar procurando e não achar o que você precisa. Então, por exemplo, PubMed são revistas da área médica, enfermagem, medicina, tal. Se o seu tema não é dessa área, você ficar procurando lá, você não vai achar, tá? Detalhe, são poucas revistas brasileiras que estão no PubMed, a maior parte são revistas que são pagas, para você ter acesso aos artigos, então é importante isso. Por exemplo, estou estudando alguma coisa que é da área de educação. A base mais abrangente é o ERIC, né? Porque ela é uma base só de estudos de educação. A gente tem bases só da área de social, a gente tem bases, por exemplo, a Cochrane, é uma base só de estudo randomizado. Então, a gente tem que ver onde que a gente vai ter acesso e como que a gente vai ter acesso. Cada área é mais específica, né? Tem várias. Eu não coloquei aqui, por exemplo, as da área de engenharias, por exemplo, mas você pode utilizá-las, tá? Ah, uma coisa, por exemplo, a gente tem bases que são chinesas. E dependendo da área que você estuda, você vai ter que utilizá-las, né? Então, é pensar onde e qual que eu vou usar dessas bases de dados para nosso acesso, né? Qual que tem bases que se a gente procurar, a gente não vai achar nada feito no Brasil, né? Então, tem que pensar o quanto que eu preciso que seja coisa do Brasil ou não. Depois, né, selecionar os trabalhos para análise. Geralmente a gente faz um fluxo, né? Quantos que a gente achou, quantos foram apagados, né? Porque são duplicados, quantos foram excluídos, né? Então, basicamente, eu não saio lendo tudo que eu encontrei de primeira, tá? Então, primeiro, eu aplico, eu busco tudo. Essa é a parte mais cansativa, eu nem acho, Luísa, tem outra parte mais cansativa depois.
Então, primeiro eu levanto tudo que foi publicado, que eu achei ali na minha base. Aí eu vou apagar o que está duplicado. Porque às vezes aparece mais de uma vez o mesmo artigo, às vezes o mesmo artigo aparece em português e em inglês, né? Então, assim, porque a gente, quando a gente vai publicar, a gente coloca os dois títulos, né? Às vezes na base de dados ele aparece duplicado, então apagar isso. Tem revisões que a gente usa várias bases de dados, isso não é errado também, tá? Eu posso usar mais de uma, depois eu junto. Aí quando eu junto vai ter coisa duplicada. Então você apaga tudo que é duplicado. Só que você tem que contar quantos que você apagou duplicados. Depois, quantos que você vai excluir? Ah, esses eu vou excluir porque são estudos teóricos. Ah, esse aqui é carta para o editor. Ah, esse aqui é trabalho de conclusão de curso. Você conta quantos. Depois que você fez o primeiro grande limpa, aí você vai fazer análise de resumo. Você vai ler esses resumos. Depois, aí você ainda vai ver se aquilo tem a ver com o que você está fazendo. Por exemplo, a última que eu fiz foi sobre comportamento seguro no trabalho. Apareceu muita coisa de saúde, segurança do paciente. Esses todos eu tive que tirar. Apareceu muita coisa de comportamento seguro na escola. Esses também tirei. Então, aí você lê o resumo, aí o que sobrar você vai ler os textos completos. Então, a gente começa ali com. Isso aqui é um exemplo de uma que a gente fez, que começou com 997 e terminou com 37. Pode acontecer de terminar 6, 7, 8, né? Depende muito do que você está estudando, tá? Depois, eu vou analisar a qualidade dos trabalhos, né? Então, como que é feito isso? E aí, Luísa, você falou que aquela fase anterior é chata. Essa é mais chata. O que eu faço? Eu vou analisar como esses estudos, se os estudos que eu estou analisando são bons ou não, né? Então, por exemplo, né? Esses estudos, eles apresentam a descrição correta dos participantes, quantos foram, explicam quais instrumentos eles utilizaram, quais instrumentos foram utilizados, se esses são estudos bons ou não, em termos metodológicos. E aí vem essa análise de juízes, é a parte mais chata mesmo. Qual que é? Hoje, quando você fizer uma meta-análise ou uma revisão sistemática, e você quiser publicar numa revista muito boa, eles vão perguntar assim, e quem analisou com você a sua lista de artigos? Ou seja, eu estou fazendo uma pesquisa, né? Aí a Darlene está fazendo uma revista sistemática lá na Federal Rural do Rio de Janeiro, e aí ela vai entrar em contato comigo e falar assim, Carlos, olha, eu preciso de um juiz para analisar esses artigos para dizer se eles são bons ou não. E aí ela vai pedir para mim, vai pedir para mais umas duas pessoas, vai juntar para analisar a final. Essa é a parte que o pessoal tem cobrado mais e que é a mais difícil de fazer. Você vai precisar de gente que entenda dos artigos, né, dessa área, para fazer essa análise, tá? E depois disso aqui, a gente ainda vai falar quais que vão entrar e quais que não vão entrar na revisão, tá? É só que você pode ter um estudo que é muito, muito ruim, tá? Ah, e detalhe, um artigo pode ter sido muito bom quando ele foi publicado em 1990. Hoje ele pode ser muito fraco. E aí ele não entra na revisão, por exemplo, né? Então, a qualidade também vai dizer se o artigo vai ficar ou não no nosso trabalho. Dá um exemplo aqui, né? Intervenções não farmacológicas para TDAH, né? E eles fizeram análise do seguinte: estudos clínicos randomizados com tratamento psicoterápico comparado com dieta, tá? Primeira leva, eles foram lá nas referências nas bases eletrônicas e acharam 2.847. Mais 208 artigos que eles foram colocando que eles acharam de outros lugares. Desses, 2.904, né, que é a soma disso aqui, eles foram ver se eles cabiam dentro do estudo.
eles excluíram 2.716. Gente, se você lançar TDAH, psicoterapia, qualquer língua, numa base de dados, vai dar 10 mil artigos, tá? Aqui eles pegaram esses 2.000 tralalá e fizeram uma primeira análise, se tinha a ver com as coisas que eles queriam estudar. Sobraram 188. Eles leram esses 188, excluíram 129, porque provavelmente estavam fora do tema específico. Aí, lembra, eles estão estudando só estudos clínicos randomizados, que foram publicados em revista revisada por pares, que foram sem limite de tempo. Os participantes do estudo tinham que ter diagnóstico de TDAH entre 3 a 18 anos, né? E ter diagnóstico de TDAH, qualquer subtipo, definido pelo DSM ou pela CID, né? Exato. E ter grupo controle e ter feito comparação com a terapia não farmacológica, tá? Ou seja, de 2.900 sobraram no final 54 para serem analisados, né? E aí, cada um dos 6 tipos que eles analisaram, né, que eles classificaram ainda, então, eles começam a meta-análise com 2.900 e terminam com 54, tá? Por que você vai fazendo o limpa? Essa, por exemplo, esse último tempo de análise, eles só analisaram dos 54, 5 saíram fora porque não tinha informação estatística suficiente. Provavelmente não tinha média, tinha padrão, e esses detalhes, né? Tamanho de efeito e tal. Então, e não conseguiram com os autores, tá? Aqui é um outro, esse é bem legal, que ela fez uma meta-análise, né, sobre os instrumentos disponíveis para avaliar autismo, né? Então, que ela fez, né? Procurou no PubMed, tem 271 estudos, PsycInfo, que é uma base de dados da APA, deu 115, e LACS, né, que é o Cielo, 3. E aí, o final, né, o final total de artigos, 34. Então, você vai aplicando os critérios até você colocar, olha, isso aqui não entra. Às vezes, lembrando, né, essas buscas são feitas com ferramentas automatizadas. Você coloca lá a palavra-chave, avaliação psicológica, ele pode pegar avaliação e psicológica em qualquer lugar do texto. Então, tem regras e formas de fazer a busca de forma mais efetiva. E aí, como que é feito isso, né? Por exemplo, aqui ela coloca, foi utilizada a palavra autismo e ferramenta, ou instrumento, ou checklist, e identificação precoce, ou primeiros sinais, né? Por que isso? Porque ela queria instrumentos de rastreio precoce. O E quer dizer que tem que estar junto, o ou pode ser um ou outro, né? Então, vocês vejam que ela utiliza instrumento, checklist e ferramenta. Por quê? Porque são os termos que são utilizados nessa área para pesquisa, né? Na fase 6, a gente vai analisar, né, os resultados, e aí o que a gente faz? A gente faz uma tabela para analisar esses artigos, né? Por exemplo, né, esse aqui ele analisa programas de intervenção. Qual o programa que foi analisado naquele artigo, quem são os autores, qual foi o objetivo do estudo, a idade dos participantes, o N, que é a quantidade de participantes de cada estudo que foi analisado, de cada artigo, o grupo controle que teve naquele artigo, naquele estudo, né? Qual a base teórica, quem era o coordenador, número de sessões, país, instrumentos utilizados e o segmento, né, que é o quanto tempo demorou cada estudo. Quais variáveis que a gente vai colocar aqui variam, né, de cada
cada estudo. Então, imagina que a gente está aqui analisando fazendo uma revisão sobre métodos de treinamento em empresa. Aí a gente vai ter lá, empresa, atacadista, frigorífico, ou tal, qualquer uma que seja. Os autores, objetivo, treinamento de habilidades sociais, treinamento de não sei o quê, se teve grupo controle ou não, qual teoria estava por base. Então, isso aqui é análise a partir de cada artigo, né? Você vai analisar a partir das variáveis que são importantes para sua revisão. E aí a gente vai sintetizar, né, os estudos, né? Por exemplo, né, as características, a, a qualidade que você avaliou naquele trabalho, a, a quantidade de pessoas que tinha no estudo, tal. Então, isso aqui já são a sumarização dos resultados da sua pesquisa, né? E aqui a meta-análise. A meta-análise é diferente. Por quê? Lá no outro, eu posso fazer a síntese dos resultados, eu posso fazer assim, olha, 10% dos estudos estavam focados, apresentar resultados positivos de tal coisa. Isso, uma revisão sistemática, só revisão sistemática. Imagina que a gente está analisando a eficácia do ABA, Applied Behavioral Analysis, para desenvolvimento de habilidades em autista nível, pessoas com transtorno espectro autista, com nível de suporte 1. Aí eu vou contando. Os artigos de fulano de tal, fulano de tal e fulano de tal apresentaram resultados positivos na redução dos comportamentos de estereotipia, tarará, tarará. Já os estudos de fulano de tal apresentaram resultados positivos em relação ao desenvolvimento de tais coisas, e na redução de tais. Enquanto eu estiver fazendo isso, eu ainda estou na sistemática, porque eu contei como que eu achei, que eu analisei e tal. Mas eu sintetizo o resultado de uma forma mais narrativa. Na meta-análise, eu vou pegar os resultados e vou analisá-los estatisticamente, né? Então, isso aqui é só a título de ilustração, tem uma caixinha do Ministério da Saúde que tem esse desenho que mostra como que a gente vai analisar, né? Mas, por exemplo, o tipo de análise estatística que cada artigo traz vai dizer o que eu vou usar de análise estatística. Mas o importante é isso aqui, né? Isso aqui são analisando dois tipos de intervenção, por exemplo. Então, o artigo do Brown, do Pitzman, do Holt. Então, eu coloco aqui cada um dos estudos. Aqui no meio desse gráfico, se você olhar, está Behavioral Interventions, são as intervenções comportamentais, o outro é Neurofeedback, o menorzinho. Vocês vão ver que tem aqui uma linha no meio que é efeito nenhum. A caixinha vermelha é o efeito que aquele estudo apresentou. E esse tracinho, ele indica o quanto que é o desvio padrão, para mais ou para menos daquele estudo. O que acontece? Você vai ver, isso aqui são tratamentos para crianças com autismo, tá? As intervenções comportamentais, no estudo do Brown, que é o primeiro, teve efeito negativo. Do Pitzman, efeito negativo. Do Holt, um quase nulo. E algumas com efeito positivo e outras com efeito negativo. Afinal de contas, intervenção comportamental funciona ou não funciona? A análise estatística vai retornar esse aqui, ó. Tá vendo o quadradinho azul lá embaixo? O quadradinho azul é o overall, ou seja, o resultado final. Então, a gente tem um efeito de 0,40, ou seja, né? Existe um efeito positivo das intervenções comportamentais? Sim. Ele explica 20% da melhora desses pacientes que passaram por isso. O problema é que a gente tem estudos que são muito heterogêneos, porque muito provavelmente ele comparou vários tipos de intervenção comportamental, né? Mas, no cômputo geral, tem um efeito legal.
Aqui, do neurofeedback, você tem estudos que não têm efeito nenhum e alguns que têm alguns estudos com efeito bonzinho. Então, o que a meta-análise vai fazer? Eu vou pegar as estatísticas e reanalisar, tá? Ah, mas é muito pouco tempo para entender isso. É muito pouco tempo para entender isso. É só uma apresentação geral. Por quê? Cada um, o que eu sugiro? Busque uma revisão sistemática da sua área para servir de base. E você veja como que a pessoa fez. Por quê? O tipo de estatística, o tipo de análise muda de área para área. E aí você se baseia em pessoas que já fizeram coisas legais, fica mais fácil para você levar à frente, tá? A meta-análise, ela vai trazer alguns resultados. Por exemplo, ela vai me dizer o quanto que os estudos que eu estou analisando são enviesados, se eles são heterogêneos ou homogêneos. Quanto mais heterogêneo, maior desconfiança eu tenho do resultado da meta-análise. Quanto mais mais homogêneo, mais confiança eu tenho no resultado da meta-análise. Meta-regressão é uma outra análise que a gente faz para definir causa e efeito, né? E a gente tem outros tipos. Esse livro, vocês encontram ele gratuitamente, é para fazer análise, meta-análise com um software específico. O que eu recomendo? Qual que é o primeiro passo? Leia várias meta-análises para entender como que eles fazem, para depois pensar em fazer uma, tá? Eu demorei uns 6 anos da minha vida até tomar coragem de fazer uma meta-análise, tá? Por quê? Porque tem um foco um pouco maior. Eu já tinha feito algumas revisões, tal, mas por último, a meta-análise. Apresentar os resultados, né? Um artigo de revisão sistemática ou um artigo de meta-análise, ele tem um jeito específico de apresentar os resultados, que a gente utiliza, né? Como que a gente organiza de acordo com o checklist, que é esse do Prisma, por exemplo. Se vocês colocarem Prisma Checklist, vocês vão achar. Ele coloca tudo que tem que ter no artigo de meta-análise, tá? E a análise e estrutura das revisões meta-análise da sua área. O que cada lugar avalia, o que cada lugar usa. Por quê? Porque tem tradições. Por exemplo, o pessoal de enfermagem faz muita meta-análise de efeito de... Muita revisão sistemática, muita meta-análise de efeito de intervenção, que é diferente das que a gente faz em psicologia, porque a gente quase não tem intervenção que dê para fazer meta-análise. Então, a gente tem uma questão um pouco diferente. Ah, alguém é de psicologia social. Meu, grande parte, você vai ter trabalhos quali e quanti. A forma de fazer isso, você vai ter que pensar. Lembra, sistemático é a forma de busca. O restante é como que você vai fazendo, tá? Aqui, a gente vai entrar em treta. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar desse termo. Revisão integrativa. O que eu vou falar sobre revisão integrativa hoje, tá? Eu vou partir do conceito de revisão integrativa. Muita gente tem feito revisão narrativa, aquela de contar a história, e falado que é integrativa. O que é uma revisão integrativa? É aquela que vai juntar questões do resultado, lembra, revisão sistemática e meta-análise, a gente analisa o quê? Resultado de pesquisa. Uma revisão integrativa, ela analisa resultados de pesquisa, mas analisa junto teoria, tá? Revisão integrativa, a mais ampla abordagem metodológica referente às revisões, permitindo a inclusão de estudos experimentais e não experimentais para uma compreensão completa do fenômeno, combina também dados da literatura teórica e empírica, além de incorporar vasto leque de propósitos, definição de conceitos, revisão de teorias, evidências, análise de problema metodológico de um assunto particular. Ela é a mais difícil de fazer, porque você vai ter que juntar dados quantitativos com qualitativos e teoria e outras coisas. Então, a revisão integrativa, ela é integrativa porque ela integra
todas as questões. Então, por exemplo, vou usar de novo o caso da professora Luciana, né, Brum, como exemplo. Imagina que ela está fazendo uma revisão integrativa sobre clínica do trabalho, o uso da clínica do trabalho na intervenção em qualidade de vida dos trabalhadores. Beleza? Numa revisão sistemática, ela vai mostrar os estudos que aplicaram aquilo e os resultados. Na revisão integrativa, ela vai analisar, vai fazer a mesma coisa, né, os resultados, mas ela também vai analisar conceitualmente cada intervenção, a evolução do conceito de clínica do trabalho, a proposição teórica subjacente a cada uma das intervenções. Então, isso vai trazer, vai demandar, na verdade, uma compreensão maior do fenômeno que está sendo estudado do que só colocar os resultados ali, tá? Então, isso é importante pra caramba, assim. Então, revisões integrativas geralmente são mais difíceis de fazer, porque você não está só fazendo só apresentando os resultados, você está apresentando os resultados e explicando eles num contexto muito maior. Então, a revisão integrativa, eu vou ter as evidências da meta-análise, evidência de estudo experimental, de estudos quase experimentais, descritivos, relato de caso e a opinião dos especialistas, que no caso aqui está escrevendo, juntando tudo. É bem mais complicado de fazer do que só a revisão sistemática. A gente tem uma outra base, né, que são os estudos bibliométricos, né, que eles são originais da ciência da informação, né, inclui análise de dados, como uso de citações, impacto da produção, rede de citações. Basicamente, um estudo bibliométrico ele vai estudar, por exemplo, o quanto que um artigo é citado, quem cita esse artigo, quem não cita, quem trabalha com quem é amiguinho de quem não é amiguinho de quem. Então, qual o hype daquele tópico de pesquisa naquele momento, quais eu posso analisar qual região que estuda mais isso, qual autor ou autores são mais proeminentes nesse campo. Então, por exemplo, a gente tem algumas coisas importantes em bibliometria, que é a seguinte, por exemplo, eu vou analisar quais áreas que publicam mais e onde que publica. Então, por exemplo, o pessoal da enfermagem, né, você vai ter revistas que publicam mais sobre certos temas do que outros. Então, é uma análise mais das tendências, né? A evolução temporal, será que aquele assunto está aumentando no tempo ou está diminuindo? Quem publica mais sobre aquilo, quem publica menos? De qual área que as pessoas são? A autoria, né, índice H, H5, H10, são índices dos autores. Eu posso ver qual autor é mais produtivo, qual que é menos produtivo. O índice de Lótica, eu acho bem interessante que ele diz o seguinte, qualquer área que vocês forem estudar, vocês vão ter pouquíssimos autores que publicam muito e muitos autores que publicaram só uma coisa. Então, por exemplo, se vocês pegarem literatura sobre, vou usar de novo psicodinâmica do trabalho, né? Como exemplo, vocês vão ter ali Eloane, Mendes, né? Ana Glória Mendes. Você vai ter uma quantidade pequena de pessoas que publicaram muito e vários artigos separados foram publicados por uma pessoa uma única vez, tá? Isso é comum. Então, às vezes, você tem 100 artigos que você está analisando, 10 foram publicados por uma única pessoa, o restante, o autor aparece só uma vez naquela história. Isso é uma questão mais reflete a política da área, reflete uma série de outras coisas, né? A coautoria, né? Quem escreve com quem trabalha com quem. O índice de Subramayan, ele diz o quanto que as pessoas tendem a escrever como primeiro ou segundo autores, né? Então, assim, por que pessoas aparecem como primeiro autor e não como segunda? Aí a gente pode fazer algumas coisas meio tensa também, né? Pôr fogo no parquinho. O quanto que as pessoas se autocitam. Ali em cima eu falei do índice H, né? O índice H é o quanto que você é citado.
eu posso tentar inflacionar meu índice H para que o meu estudo pareça mais importante do que ele é, porque eu cito meu trabalho em outros artigos. Se citar não é errado, desde que esteja no contexto, tá? Então, e fator de impacto, quantas pessoas leem aquele artigo? Então, a bibliometria é mais do impacto e da relação do artigo. Eu não analiso teoria do artigo aqui, tá? Essa das revisões é a mais rápida de ser feita, mas não necessariamente é mais fácil, porque aí tem que entrar nas questões matemáticas e tal. Então, por exemplo, isso aqui é um modelo bibliométrico. Se vocês olharem os desenhos que estão, os círculos maiores, né, é o fator de influência, o quanto que aquele artigo influenciou aquela área e como que ele influenciou os outros artigos, né? Então, isso aqui é feito via computador, mas, por exemplo, as linhas que ligam um círculo no outro são as citações, quem citou quem. Isso dá para saber, por exemplo, se isso reflete as relações das faculdades, onde cada um estuda, tal. Será que pessoas da UNB citam mais pessoas do CEUB? Será que pessoas do CEUB citam mais pessoas do IESB, né? Então, dando um exemplo contextualizado nosso, né? Ou será que pessoas será que o que é produzido na UERJ tem mais efeito na Federal Fluminense ou na Federal Rural do Rio de Janeiro? Então, essa análise vai indicar isso. Ela vai indicar também alguns problemas que a gente pode ter na área. Meu sonho de consumo é fazer isso aqui, ó. Pode não tá pequenininho, mas é basicamente o seguinte: cada círculo desse, ele indica um tipo de estudo, né? Em cada tela, cada caixinha dessa tabela, é o cruzamento de um tema e um lugar, tá? O que eles analisaram? Esse aqui é o de... Certo. Quanto que o suporte social, né, em idosos aumenta ou diminui a percepção de saúde das pessoas. Quanto maior a bolinha, maior é a evidência, melhor os estudos que tem na área. Os que tivessem bolinha que não tem estudo na área. E aí tem, por exemplo, saúde pública, saúde mental, saúde do idoso, da criança, tal, e você vai ver onde está faltando. Ou seja, quanto maior a bolinha, maior quantidade e melhor os estudos daquela área. Os que têm menos coisa é a área que está faltando. Esse é um Evidence Gap Map. Isso é feito automaticamente com o software, né, da Cochrane, que é uma instituição, né, que é voltada só para revisão sistemática. Mas isso aqui diz para a gente o que falta. Então, por exemplo, na junção desses dois temas aqui, a gente tem nada foi feito. Para que serve isso? Quem for fazer o doutorado, uma das coisas que a gente tem que fazer no doutorado é mostrar ineditismo do trabalho. Aí se descobre ali, tá? No slide que eu vou compartilhar com vocês também, tem todos os links, né? Tem todos os artigos, vocês podem olhar depois. Comparando, uma revisão narrativa, ela não tem protocolo, o nível de evidência não se aplica, né? O foco é a descrição e análise da teoria, do campo, tal. O ponto crítico, o viés de seleção. Talvez você vai ler e vai revisar só aquilo que você gosta, tá? Ou que você tem mais possibilidade. A revisão sistemática, ela tem um protocolo, ela avalia nível de evidência 2 e 3, ou seja, tudo empíricos, né? O foco é a síntese do resultado e qual que é o problema? Se o seu estudo que você está analisando não está bem feito, os artigos que você está lendo não são bem feitos, está faltando coisa, seu resultado também vai ser bem mal feito. Meta-análise, mesma coisa, a diferença é que você reanalisa os estudos como um todo. A revisão integrativa, eu posso revisar qualquer coisa que eu quiser. Eu posso fazer uma revisão integrativa das meta-análises, se eu quiser. E aí eu vou juntar teoria e resultados, né?
Mesma coisa, se os estudos que eu estou estudando são ruins ou falta informação, o meu trabalho vai também ter esse problema. A bibliometria é uma descrição e análise do campo só em termos, né? E o problema é quando o artigo não traz tudo, né? Então, você tem lá um artigo que é ruim, fica bem difícil, né? Ah, só para adiantar, né? Semana que vem, é semana que vem? É, eu vou fazer uma oficinazinha aqui também com outro link sobre a busca de artigos usando o Publisher Page, que é uma ferramenta, tá? Eu vou mandar o linkzinho aqui, que tem gente que não é do CEUB, mas é da semana que vem, 15 horas, tá? O que é o Publisher Page? É uma ferramenta de pesquisa online que ela busca os artigos para você nas bases de dados. Ai, não copiou, não sei. Ai, espera aí que eu vou tentar mandar o link para vocês. Mas, para copiar. Gente do céu, não tá indo. Tá? Esse é o da semana que vem, tá? Para quem tiver interesse, né? E a gente vai ter esses outros aqui, tá? Em resumo, né? Trabalho de revisão, é lógico que é muito pouco tempo, né? Para falar todas, era só um geralzão. Mas o que a gente tem que ter de muito claro, né? Primeira coisa, conhecer sua área, né? Antes de começar a fazer, a pensar em fazer revisão. Depois, é necessário fazer essa revisão? Sim ou não? Depois, o que eu vou revisar? Estabelecer esses critérios e seguir o passo a passo. Pode ser meio chato, mas é esse seguir o protocolo que mantém a qualidade, né? Quem levantou a mão? Pode falar. Fala, Renata. Você ia mandar a reação, você mandou a mão, então. Então, ah, eu vou. Deixa eu colocar aqui o canal do YouTube. E depois que eu terminar aqui, eu vou subir para lá esse vídeo também. No canal do YouTube já tem um curso de escrita científica com base nas normas da APA, tá? Da APA. Já está lá, quem quiser ver e tal. Mas assim, o que a gente precisa, né? É Cara, chama sistemática porque é para ser sistemática. É seguir o que a gente definiu, tá? Passo a passo e registrando. Erros comuns da revisão. A gente sai baixando coisa e não lembra de onde baixou, não registra quantos excluiu e por que excluiu, e depois vira um pouco de bagunça. As análises, não dá para fazer aqui assim no geral. Por quê? A análise que é feita depende um pouco da área. E mesmo dentro da psicologia, que é a área que a gente tem a maior parte das pessoas aqui, mesmo assim, ainda tem tradições de área, né? Tem áreas que são mais qualitativas, tendem a mais qualitativas, áreas que são mais quantitativas. Não tem problema fazer revisão sistemática de dado qualitativo. O problema é para fazer análise depois, né? Para sintetizar as informações, tá? Então, o que eu preciso, que vocês, eu ficaria super feliz de todo mundo pusesse na cabeça. Revisão sistemática é um passo a passo, né? E esse passo a passo garante a integridade dessa pesquisa. Cada um, eu sugiro de novo, né? Cada um em cada uma. Pegue as meta-análises da sua área,
e vejam como que elas foram escritas, como que elas funcionam. Por exemplo, eu escrevi uma meta-análise que foi para a área de medicina e saúde do trabalho. É totalmente diferente da forma que a gente escreve em psicologia. Em psicologia, a gente tem um jeito de escrever que você faz uma parte teórica gigante, né? Essa meta-análise, ela tem 7 parágrafos, falando a teoria e a revisão teórica toda, tem 7 parágrafos, apresentação de objetivos e tal. Por quê? Porque o objetivo é outro, né? O objetivo era verificar a taxa de estresse pós-traumático depois de um acidente ampliado. Eu fiz uma outra agora, que eu estou trabalhando nela, aí essa foi mais estranha, porque assim, apareceu muita coisa em chinês, e eu não tinha como desconsiderar, porque quem mais publica nessa área hoje é chinês. Aí o que você faz? Tenta traduzir, tenta analisar, e vai vendo até onde dá para chegar, né? Uma coisa que essas buscas vão mostrando para a gente tem áreas que a gente tem dificuldade de fazer meta-análise e tal, porque a gente também não conhece onde achar, né? Então, procurem as bases de dados que são mais relevantes, mais estudadas na área de vocês, e definam ali, olha, por que que eu usei essa, por que que eu não usei aquela, por que que eu usei tal palavra, por que que eu não usei tal palavra. Então, por exemplo, você é da área de saúde e está trabalhando com alguma coisa relacionado à, à saúde da mulher no, em relação à saúde gestacional, essas coisas, você tem que saber os seus técnicos, né? Vai usar parturiente, vai usar puerpério, vai usar primípara. Então, assim, qual o termo que você usa? A gente fez uma agora sobre idosos e a gente tinha que usar o termo rígido. Por quê? Porque grande parte da galera de geriatria, eu utilizei esse termo específico para se referir ao idoso saudável, né? Então, vou fazer a busca em outra língua, né? Nem tudo é tradução de Google Acadêmico, tá? Então, tem, você usar idosos e colocar e vai utilizar uma tradução direta para o espanhol, cuidado, que o termo usado na literatura não necessariamente é a tradução correta, imediata, né? Então, por exemplo, vou usar ancianos, que é um termo mais usado na literatura daquela área, que muda de país para país também, tá? Então, às vezes a letra, a forma que é escrito muda de um país para o outro, né? Então, é, é muito assim. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Nada? Então, a gente pode encerrar? Carlos, desculpa. Diga, Jorge. Bom, primeiro queria parabenizar, assim, eu sei que você não deve estar ganhando nada para fazer esses eventos aqui, mas eu acho que esse momento aqui é muito importante, né? Muitos, bom, vou falar por mim, né? Mas eu, por exemplo, careço desse conhecimento, né? E a gente sabe que muitas vezes a graduação não é suficiente e às vezes, né, os estudos que a gente faz fora da, da academia também não são suficientes, né? E aí ter esse conhecimento aqui organizado, consolidado, ajuda bastante. Né? Então, eu queria agradecer. E segundo, só para te lembrar, se você puder mandar aquela referência que você falou lá das políticas públicas baseadas em evidências, né? Que você falou que tem um grupo de governo, eu fiquei curioso Eu vou sobre isso. copiar aqui, tá? Já vou copiar para te mandar. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço. João, você perguntou como ver os termos, né? Por exemplo, na área de saúde tem um dicionário, que é o DEX, que é o Escritores da Área de Saúde. Então, todo mundo que é da saúde tem que usar, né? Deixa eu só mandar aqui que tá num grupo específico aqui. Eu vou mandar aqui no link
Jorge, eu te mandei esse link, é de inscrição para, isso para todo mundo, tá? É inscrição para o evento de lançamento desse grupo de intervenções baseadas em evidência, né? Renan, como que busca, né? Cara, coloca o nome Google Acadêmico, vai lá e coloca, tipo, sei lá, psicanálise, meta-análise, você vai achar mais coisa em inglês, né? Você pode colocar, sei lá, Vygotsky, meta-análise, coloca o termo que você quer pesquisar e vai festejando ali, vai estudando. E aí você vai achar coisa muito interessante, assim, tipo, desde o que é mais estudado na área até o que já não é mais usado, né? Então é bacana dar uma olhada nisso. E outra coisa, meta-análise geralmente sintetiza o que tem de mais novo. Então, é um jeito de você se atualizar, graças a pessoas que eu falo que são anjos na vida da ciência, que foram lá e gastaram um tempão para fazer a síntese para a gente poder ler, né? E é isso, gente. Eu agradeço demais a presença de todo mundo, tá? Eu tenho que encerrar por conta de outros compromissos, né? É... é esse. O, o Jorge faz parte do grupo e nem sabe. É porque você falou, né? Eu sei que o assunto tem relação, mas você falou que era políticas públicas baseadas em evidências, né? Claro Não, que. mas o objetivo do grupo é esse. Sim, mas o nome do grupo é Não outro. sabem. Vocês só não sabem disso. Ai, ai. Mas tá tudo certo, então tá tudo em casa, então. Né? O... Sim, Bibiana, é tipo o pessoal que faz legenda na internet, sabe? Nossa, a Bibiana acabou de se entregar, que é da época de Torrent. A gente baixava o filme e depois a legenda. Então, assim, gente, Jorge depois vai falar mais sobre os 5, né? Mas só para vocês terem ideia, alguns anos atrás, teve um primeiro... Nunca tinha tido nenhum ataque terrorista na Nova Zelândia. E teve um ataque numa mesquita. A polícia de lá e o governo só agiu depois de que foi pedido por um grupo que é muito parecido com as ciências comportamentais, né, do governo, para fazer uma meta-análise. Eles fizeram uma meta-análise em 2 dias, tá? Para fazer o plano de como agir no caso de ataque terrorista no lugar que nunca teve. Como lidar com o público, né? Então, é o tipo de pensamento que a gente está tentando fazer aí também, né? As meta-análises, elas estão crescendo também nesse sentido. Gente, então eu agradeço a presença de todo mundo, o pessoal que está de longe aí assistindo, né, Luciana? Brigadão, tá, pela sua presença. Pessoal que eu acabei de conhecer, né, de fora também, deixar meu e-mail aqui, caso alguém queira depois mandar alguma mensagem, alguma informação, tal, a gente pode ir conversando. Jorge, tem sempre um ganho secundário, né, também, né? Vai que alguém que se juntam e queiram fazer uma meta-análise, tá? De alguma coisa, então, ah, já falo para vocês, a vida acadêmica é muito difícil para carregar sozinha. Então, a gente monta o grupo, funciona melhor, tá joia? Então, gente, brigadão, tenha um bom resto de dia, tá? Eu ainda vou dar hoje até o fim da noite. Tchau, tchau.